Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar nos Salmos 14, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que estivesse em entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Queridos, chegamos ao Salmo 14, e neste salmo o salmista traz uma revelação do trono de Deus para a nossa geração. O salmista vai declarar: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Isso é o que ele diz anteriormente também no Salmos 10, ele volta a repetir, e agora enfatizando que aqueles que têm no seu coração a convicção da não existência de Deus, eles geralmente têm um comportamento ímpio e de alguém que desagrada abominavelmente ao Senhor. Pois ele diz: tem corrompido e fazem-se abomináveis as suas obras. Ou seja, aqueles que têm o seu pensamento que Deus não existe, geralmente têm uma vida depravada, que é tido como alguém abominável diante de Deus por causa das ações que praticam. Ou seja, uma pessoa que geralmente não teme a Deus, não crê na existência de Deus, é uma pessoa que tem um comportamento ímpio acima do comum das pessoas que temem a Deus, mas talvez não lhe seguem nem lhe obedecem. Aquelas que dizem não existir Deus, ela se comporta de forma totalmente contrária, como se estivesse dizendo: se Deus existir, eu quero ser a pessoa que mais lhe faz o mal ou que mais lhe desagrada. Esta é a visão que o salmista está apresentando aqui acerca das pessoas que têm este pensamento. Então ele diz: olhou o Senhor desde os céus para os homens, procurando para ver se encontrasse alguém que buscava a Deus. Então o salmista declara: desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos, não há um sequer que busque o bem. Todos se afastaram, todos se desviaram. E o salmista traz essa declaração no seu tempo, que tem um valor significativo para os nossos dias, porque assim como o salmista vê Deus buscando aqueles que o buscam, assim o Senhor continua no tempo presente. O Senhor continua buscando aqueles que o buscam, porque a palavra do Senhor, ela afirma que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele está buscando
aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus continua com seus olhos sobre a terra, buscando aqueles que fazem o bem, aqueles que buscam ao seu nome. Então, meus queridos, esta é uma visão que o salmista expressa aqui neste salmo, que o Senhor está buscando aqueles que fazem o bem. Mas todos se desviaram juntamente, todos se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um, diz o salmista no versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Essa expressão do salmista, que comem o povo como se comessem pão, era porque aqueles que estavam sobre os outros, que tinham seus servos, que tinham aí pessoas debaixo da sua autoridade, eles abusavam da autoridade, do poder e maltratavam as pessoas para se enriquecerem, para se fazerem prósperos em cima da pobreza e da miséria do seu próximo. Então Davi declara neste salmo dizendo assim, que as pessoas, que esses que são os obreiros da iniquidade, eles comem o povo como se comessem pão, ou seja, sem piedade, eles fazem como se fosse uma coisa qualquer as pessoas que são seus semelhantes. Mas ele vai declarando que vai chegar um momento que isso colocará essas pessoas em um cativeiro tão grande, que eles desejarão ardentemente a intervenção divina para que eles saiam dessa situação. Porque, incrivelmente, a pessoa que tem o hábito ou a tendência de maltratar, de abusar, de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ela vai chegar em um momento da sua vida que ela vai cair em si e ela vai clamar ardentemente por uma provisão divina, por uma ação do Senhor. Então o salmista declara neste último salmo, neste último versículo, dizendo assim: se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Olha que interessante que no tempo de Davi não havia cativeiro, mas ele já está como se profetizando o cativeiro que viria sobre o seu povo por causa desse comportamento. Então ele declara: se já tivesse vindo a redenção de Israel, se já tivesse vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar, aleluia, os cativos do seu povo. Então, meus queridos, o povo ainda não vivia em cativeiro, mas aquele que busca o Senhor, ele tem da parte de Deus revelações de coisas que são ainda futuras, pois a palavra do Senhor revela que é tudo aquilo que Deus pretende fazer, Ele revela aos seus santos antes que elas aconteçam. Para quê? Para que assim as pessoas saibam que existe uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor, que temem a Deus, e aqueles que vivem impiamente, fazendo o que desagrada ao Senhor. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, fazer parte desse primeiro grupo que serve ao Senhor com retidão, com temor, e assim nós sejamos avisados pelo Senhor de tudo aquilo que vai acontecer, e assim nós tenhamos a convicção de que nós sabemos o que devemos fazer para que sejamos livres de tudo o que está reservado para aqueles que não temem ao Senhor. Todos nós temos a oportunidade de temer a Deus. Escolha, pois, temer ao Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Não esqueça de
compartilhar, não esqueça de levar essa mensagem para abençoar a vida de alguém e assim nós continuamos juntos fazendo a obra de Deus. Obrigado pela companhia, eu te espero em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.